Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. Eu sou Pedro Pereira e nesse vídeo quero falar sobre o maior erro da candidatura de Ciro Gomes. Desde a última eleição, desde final de 2018, Ciro Gomes já é pré-candidato à presidência da República. Ele sempre trabalhou nesse sentido, desde o final de 2018 tem trabalhado a sua pré-candidatura, foi oficialmente, foi consolidado como pré-candidato na última convenção online feita pelo PDT no início desse ano de 2022. Mas desde que Ciro Gomes se lançou como pré-candidato ou vem trabalhando a sua pré-candidatura, não faltam críticas, ou melhor, pessoas apontando erros na sua estratégia, no seu conteúdo, nas suas falas, enfim. Pessoas ligadas à grande mídia, pessoas ligadas a outros setores da esquerda, pessoas até mesmo de dentro do seu próprio partido. E muitas dessas críticas são sobre temas parecidos, como o Ciro não devia atacar tanto o Lula, como se crítica e ataque fossem a mesma coisa. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ou então, Ciro Gomes deveria falar a linguagem do povo, como se o seu conteúdo fosse tão avançado, fosse tão complexo que a grande parte da população brasileira não teria capacidade de discernir aquilo que Ciro estava falando, não teria capacidade de entender o que Ciro Gomes está propondo. Ou quando não se usa do argumento de que, ora, Ciro não tem nem 10% das intenções de voto, Ciro não tem voto, Ciro não ganha eleição. Até mesmo chegou a ser veiculado na imprensa de que apoiadores de Ciro Gomes teriam pressionado que, se ele não crescesse nas pesquisas, iriam abandoná-lo na campanha, na corrida presidencial. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, não vou me estender sobre esse assunto. Mas dentro disso tudo, vale pensar, essas críticas são válidas? Eu acredito que toda crítica, quando é uma crítica construtiva, ela deve ser avaliada. Aliás, nós não devemos ter medo da crítica, especialmente a esquerda não deve temer fazer autocrítica. Quando nós paramos para avaliar aquilo que fizemos, aquilo que deixamos de fazer, olhamos para trás de maneira crítica quanto à nossa própria trajetória, e próprio eu quero dizer, quando um candidato faz isso, quando um político faz isso, quando um partido faz isso, quando um movimento social faz esse movimento, significa que está avaliando se as estratégias deram certo, se o conteúdo realmente atingiu os objetivos que se propunham, justamente para que na frente, no presente e na frente, adote-se medidas diferentes. Por isso a crítica não deve ser temida. Portanto, sempre que eu vejo alguém fazendo críticas ao Ciro Gomes, ao PDT, às estratégias utilizadas até então para a pré-campanha à presidência da República, primeiro eu penso, bom, essa crítica é válida? É uma crítica que a gente pode levar em consideração ou é apenas falar mal? Um exemplo claro disso, Ciro foi para Paris no segundo turno. Esse tipo de coisa que nem vale a pena gastar mais tempo falando, porque, enfim. Mas, de fato, boa parte dos pedetistas, boa parte dos ciristas se debatem pensando, bom, se o Ciro tem um bom conteúdo, se o Ciro tem um projeto nacional de desenvolvimento, se o Ciro lançou um livro, se o Ciro é convidado para falar em diferentes lugares, por que Ciro Gomes não cresce nas pesquisas? Por que Ciro Gomes não deslancha, não decola? Na data em que eu estou gravando esse vídeo, a Rede e o PSOL anunciaram uma federação, onde os dois partidos poderiam ficar livres para escolherem quem apoiar na campanha presidencial. E, de certa maneira, essa notícia caiu como uma bomba para aqueles que tinham esperança da chapa Cirina, Ciro presidente e Marina Silva vice. E não apenas Marina Silva ou a Rede, mas outros partidos, outros pré-candidatos que teriam declarado apoio ao Ciro anteriormente, também não parecem estar tão afinados mais. Estou falando especificamente sobre o PSB, sobre o PSD, sobre DEM, União Brasil, sobre, enfim, diferentes setores da política brasileira que
Em algum momento se criou uma expectativa de que apoiariam Ciro Gomes e agora parece que esse apoio não vai vir. Nada definido ainda e eu não quero aqui fazer previsões, mas o fato é que há expectativas não correspondidas e existe a possibilidade, há a perspectiva de que Ciro Gomes e o PDT fiquem isolados novamente nas eleições de 2022. De novo, não quero me estender sobre esse assunto aqui nesse vídeo, porque o objetivo desse vídeo é pensar, afinal de contas, o que há de errado com Ciro. Afinal de contas, qual é o maior erro cometido pelo Ciro Gomes e pelo PDT ao longo dessa campanha que explique nós estarmos aonde estamos, ou não estamos? E, a meu ver, o maior erro de Ciro Gomes foi não ter feito conciliações e conchavos na base da politicagem. O maior erro de Ciro Gomes foi ter dito expressamente que qualquer aliança que venha a fazer deve ser em torno do projeto nacional de desenvolvimento que ele defende, e não com base no toma lá da cá. O maior erro de Ciro Gomes foi ter dito que nacionalizaria a Petrobras. O maior erro de Ciro Gomes foi não ter dito que empresas como a Caixa, a Petrobras e outras empresas estratégicas para o país poderiam muito bem ser empresas mistas, uma pré-privatização. E olhe que Ciro Gomes não é contra as privatizações, pelo contrário, ele afirma que é preciso pensar estratégias inteligentes nesse sentido das privatizações e como existem empresas estratégicas que não podem ser privatizadas, entre elas a Petrobras. E, novamente, Ciro Gomes insiste em falar em um projeto nacional de desenvolvimento. Em outras palavras, Ciro Gomes diz claramente que ele não vai se render a esse sistema político. Ou seja, em outras palavras, o maior erro de Ciro Gomes é ser Ciro Gomes, o seu maior acerto. Porque se Ciro Gomes tivesse vindo com um discurso todo bonitinho e a sua prática não condizesse com esse seu discurso, se Ciro atacasse o sistema por um lado e vendesse a imagem de um grande esquerdista, coisa que ele não é, e por outro lado fizesse alianças com pessoas como Romero Jucá, como Sarney, como Eunício Oliveira, como... enfim, vocês já me entenderam. Aí, eu, Pedro Pereira, não apoiaria Ciro Gomes. Eu apoio Ciro Gomes desde 2018, quando eu entendi que Ciro tem um diferencial. Ciro tem um projeto que foi abraçado pelo seu partido, pelo PDT. Um projeto nacional de desenvolvimento que casa muito bem com o trabalhismo brasileiro. E esse projeto é o diferencial de Ciro Gomes, com uma campanha robusta, com conteúdo, com alguns erros, é verdade, alguns dos quais eu até mencionei aqui nesse vídeo, o que não significa que eu concorde com todos, mas que vale a reflexão. Porém, o maior erro de Ciro Gomes, para setores da mídia brasileira, para setores da esquerda brasileira, para setores do agronegócio, do setor financeiro, aquilo que o Ciro Gomes sempre fala do baronato brasileiro, é ser Ciro Gomes. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa uma curtida, comente se você concorda com essa minha exposição aqui e aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem outros vídeos aqui para você assistir, explore o conteúdo do canal e me ajude a espalhar centelhas de esperança para o nosso Brasil. Muito obrigado e até a próxima!